Mas ó, por falar em beleza, a gente sabe, né? Existe uma sequência aí na vida. A gente nasce, cresce, envelhece. E assim como a pele, como nós todos, o cabelo também envelhece. E o pior, ele pode dar sinais de envelhecimento ainda no início da fase adulta, antes da hora, minha gente. Para explicar como evitar que isso acontece, eu recebo aqui a tricologista Natália Nadur. Prazer, mais uma vez. Seja bem-vinda ao Santa Receita, Natália. Obrigada. Então quer dizer que a gente também tem o cabelo pode envelhecer. Sim, o cabelo envelhece junto com a gente, né? O couro cabeludo é uma pele, acho que a gente esquece muitas vezes disso, mas o couro cabeludo é uma pele, então envelhece a extensão da nossa pele e o cabelo ele vai afinando conforme a vida vai passando, né? E quais são esses sinais, né? O que a gente sente? A gente sente o cabelo um pouco mais fino, né? Com menos volume, densidade de cabelo, às vezes aquele fio sem brilho, né? Aqueles fios mais ressecados, tudo isso pode ser um indício, sim, né, que o cabelo está envelhecendo, né? Então, existem tratamentos antioxidantes que ajudam nisso. O aparecimento do branco precoce também, né? Que já é um sinal de que já tá é um envelhecendo. sinal. Então, assim, a partir dos 30 anos, vem os brancos, né? Se isso aconteceu antes, aí a gente precisa rever. Então, assim, pode ter uma predisposição genética, se você vê os pais, né, ali a família, já com menos de 30 anos, já tiveram cabelo branco, provavelmente você pode também ter esse processo, né? A questão de uma alimentação saudável, o estresse, sabe aquela frase antiga, você vai me deixar com os cabelos brancos? Então, ela tem fundamento. Porque, assim, o estresse, por conta de radicais livres, pode ajudar nesse aparecimento precoce dos brancos. A obesidade, o tabagismo. Então, como tudo é um equilíbrio, né? Sim. O envelhecimento capilar também. E isso acontece em homens e mulheres. Homens e mulheres. Ninguém é escolhido e nem esquecido. Acontece com todo mundo. Com todo mundo. Isso que você falou é interessante, né? Porque eu tenho um amigo, na verdade, que ele é jovem, né? Até então, faz tempo, mas ele já tem isso faz tempo, sei lá, com 20 e poucos anos, o cabelo começou realmente a ficar grisalho antes da hora e ficou muito rapidamente. Isso pode ser o que você disse mesmo, ou de família, genético, ou de repente algo no organismo que não está funcionando bem. Isso, porque as células, vamos dizer, da raiz do nosso cabelo, elas param de produzir o pigmento, que é a melanina, que é o que produz o nosso pigmento, né? O pigmento do cabelo. Então, vai diminuindo e pode ser de uma forma precoce acontecer. Legal. Mas não significa sempre que o grisalho significa que o cabelo está envelhecido é ruim? Não, não. Na verdade, a gente vê que o branco, ele é um pouquinho mais rebelde. A gente acha que é aquele fio mais grosso, aquele fio que às vezes até muda um pouquinho o formato, né? Isso acontece porque a melanina, que é quem produz o pigmento, sai ali da área, ela é diminuída e entra a queratina, que é a proteína. Então, diminui a melanina, mas entra a queratina. Ele fica um fio mais rígido, que a gente fala, mais resistente, tá? Então, por isso que a gente, às vezes, vê que o branco, ele nasce um pouquinho mais rebelde, que ele não se assenta, por conta dessas transformações. E aí, eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei que você, na sua casa, já fez, você já deve estar imaginando. Tem aquele fiozinho aqui na minha cabeça, o branco, que tá assim, né? Todos os outros, ele tá assim, você vai lá, tira. Que certo, errado? Não tem problema. Não tem estudos que comprovem isso. Eu acho que é mais um mito mesmo. Não tem problema. Tirar não vai nascer 3, 4, não. Não, né? Não, então tá dá pra certo. gente eliminar ele ali só na hora, né? Ou esconder. A gente tem alguns sprays, batons, que a gente consegue dar aquela disfarçada, porque a própria coloração, ela causa um envelhecimento, né? Porque ela causa um afinamento, né? Todo esse processo de química acelera também esse afinamento, esse processo de envelhecimento. Então, quanto antes você conseguir retardar essa questão de coloração e descoloração, claro que é melhor, né? Mas assim, a gente fala para se sentir bem, se gosta de um loiro ou de uma coloração, mas cuida do cabelo, que é importante, né? Então, como prevenir? Como prevenir? Usar shampoos, por exemplo, que tem uma ação anti-inflamatória, ou a gente fala para cosmético ação calmante. Por exemplo, a gente ouve muito camomila, calêndula, esses tipos de ativos, né, que vão ajudar. E tem alguns rótulos também que eles vêm apontando anti-age.
né? Então, isso vai ajudando, vai melhorando toda a microcirculação local do couro cabeludo, vai ajudando a retardar e a ter uma saúde capilar melhor e, consequentemente, um retardamento nessa questão dos brancos e do envelhecimento. Então, a gente tem vários no mercado que tem essa ação, tá? Então, por exemplo, aqui é um shampoo à base de chá verde. O chá verde, a gente sabe que ele tem uma ação antioxidante e ele hoje tem sido até usado na parte de queda e de crescimento, tá? Então, tudo é um conjunto, né? Tanto a queda, o crescimento, tudo vai prevenir essa questão também do envelhecimento. Então, os ativos com ação calmante, como eu falei, e essa questão de antioxidante e anti-age. Então, tem os shampoos, tem as máscaras também, né? Muitos vêm apontando anti-age capilar, anti-envelhecimento. Tem alguns que prometem também manter um pouquinho mais da cor do pigmento do cabelo, né? Eles têm um pouquinho de pigmento, então eles fazem revitalizar um pouco o fio, né? E dar aquela disfarçadinha, porque o branco ele fica um pouquinho transparente, Sim. né? Então, tem cosméticos que ajudam nisso também. E não só a questão do pigmento que a gente perde no envelhecimento, mas a proteína e os lipídios. E de alguma forma a gente tem que repor. Então, tem cosméticos que prometem isso, né? O óleo de coco, por exemplo, né? Já preparadinho num cosmético adequado. A gente tem máscaras nutritivas e reparadoras, tá? Então, como a gente, com o passar dos anos, a gente vai perdendo a proteína, né? E a questão dos lipídios também, que são importantes para dar emoliência e lubrificar o nosso fio e o nosso couro cabeludo. Né? A mesma quantidade que a gente tinha de queratina e lipídios, a gente não tem mais quando a gente era jovem, né? Então, a gente tem cosméticos que prometem essa reposição, porém, o importante falar é que o cabelo, como ele é um tecido morto, a gente vai conseguir repor, mas conforme a gente vai lavando, vai saindo. Vai saindo. Isso, vai saindo. Então, é uma questão assim, às vezes demora uns 2, 3 dias, você, né, já sente que ele não tá tão macio mais. Então, é por isso, tá? Então, como que funciona? Esse é um óleo de coco, não é o de cozinha, é uma preparação cosmética mesmo, voltado para cabelo. Aqui tem a indicação para capilar e corporal, tá? E tem vitamina E, que é um antioxidante. Legal. Tá? E normalmente os óleos, né, os óleos de coco, óleo de argan, eles são um pré-preparo, antes da lavagem, porque eles são um tratamento. E com o cabelo seco ou já molhado? Com cabelo seco. Com cabelo seco pode ser sujo ou, por exemplo, às vezes vai fazer algum exercício físico em casa, que agora na quarentena a gente está fazendo mais. Então, você pode aplicar tanto no couro cabeludo, algumas gotinhas, umas 6 gotinhas no couro, massageia, vem pro fio, aplica um pouquinho, só envolve assim com óleo, não precisa sobrecarregar também, porque pode pesar. Tá. Então, só envolver, só lubrificar um pouquinho, aguarda assim uns 10 minutinhos, mas pode ficar 1 hora com ele também. Terminou o exercício físico, vai pro banho e lava como de costume. Essa coisa que a gente fala, porque tem alguns que até são para isso mesmo, para dormir. Mas esses, no caso, se eu fizer à noite para dormir e ficar no cabelo é muito tempo, isso também pode dar algum problema? Tempo demais, hidratação demais? Normalmente eu não indico passar produto à noite, porque pode aumentar a caspa. Quem tem uma propensão a ter, pode aumentar porque fica um ambiente mais úmido, né? Então, sempre fazer durante o dia, aguardar o tempo mesmo que o fabricante pede, né? Que tá adequado, e depois faz a lavagem. Legal. E aí, então, passei o óleo. E aí, depois eu posso fazer a lavagem com o shampoo. Esses shampoos que você falou, eu posso usar todos os dias? Não. Pode usar todos os dias. Quais shampoos que não pode usar todos os dias? Os anti-resíduos e detox. Tá? Porque aí ele pode ressecar muito o fio, a gente sente um fio mais quebradiço, opaco. Então, quem tem o cabelo oleoso e gosta de usar, é um shampoo assim, quando tem muita oleosidade, 1 vez por semana. As cacheadas, por exemplo, a cada 15 dias, porque é um cabelo mais seco. Então, tomar cuidado com os shampoos detox e anti-resíduos. Porém, esses shampoos anti-age, os shampoos calmantes, que tem um pouquinho de hidratação ali também, não tem problema ser usado diariamente.
Exatamente. Então tá, a gente viu o shampoo, viu esses daqui, alguns creminhos e óleos e o que mais? Isso, essa aqui são máscaras, essa é uma máscara reparadora e nutritiva e essa é uma máscara nutritiva. Nós vamos repor lipídios e aqui a gente está repondo proteínas e aminoácidos, tá? Que a gente substitui a queratina que a gente vai perdendo, ou seja, numa química ou com o próprio envelhecimento, e a gente vai repondo para quê? Pra gente melhorar a textura sensorial. Porque eu falei, não adianta muito porque não é uma recuperação definitiva, certo? Mas você precisa repor, substituir de alguma forma para você sentir um cabelo com mais viço, mais bonito, com mais brilho, e aí a gente precisa cuidar, fazer uma rotina de cuidados e tratamentos pra gente, né, ter um cabelo mais bonito, e o cabelo é a autoestima, né? Com certeza, com certeza. E a gente pode usar quantas vezes, Ná? Pode usar uma vez por semana ou pode usar todos os dias? Como que funciona? Tá. As máscaras, quando a gente fala de óleos e de manteigas, a gente pode usar semanalmente, tá? Então, toda semana pode usar. Quando a gente fala de uma máscara reparadora, que aí, o que é reparadora? Entra aminoácidos, entra proteína, por exemplo, como queratina, as ceramidas, proteínas do trigo, por exemplo, aí a cada 15 dias, quando a gente fala de loira, de descoloração, e uma vez por mês, quem não tem nenhum tipo de química, mas precisa reparar de alguma forma. Tá. Não são todos os dias, né? Não são todos os dias. A gente não dá aquela hidratação demais também. Senão sobrecarrega muito também. Tudo em excesso sobrecarrega, né? Então, equilibrar. Interessante. O que você tem ali, na sequência? Aí aqui eu trouxe para disfarçar os branquinhos, caso estejam poucos ainda e não queira começar já com a coloração, com alguma química, tá? Tem também um disfarce, um truque, né? Que são os sprays, que a gente vê bastante. Tem a base de batom também, e esse é um shampoo que é para melhorar a parte do pigmento, revitalizar um pouco a cor do cabelo. Porque às vezes ele dá uma amarelada, né? Tem que tomar cuidado também para não usar sempre, e a gente fala depositar, pesar no fio do cabelo. Tem que tomar cuidado, de vez em quando só usar, né, quando houver necessidade, não está se sentindo muito bem, quer dar uma revitalizada, aí sim, mas não é de uso diário. Tá? E os chás, é muito importante a gente tratar de dentro para fora. Sim. A gente fala do tratamento de cabelo, seja do envelhecimento, como a gente está falando que o estresse vai causando esse envelhecimento precocemente, a gente trata muito do corpo e da mente, desse equilíbrio, né? E tratando de uma forma interna, você está tratando como um todo. A gente está usando cosméticos e estamos tratando de dentro para fora também. Então, a gente tem chás com características, por exemplo, antioxidantes, como o próprio chá verde. A gente tem também de fortalecimento, como cravo, faz um fortalecimento capilar. Então, tudo isso vai ajudando. Então, sempre fazer uma infusãozinha de chás com ação calmante, uma camomila, né, uma lavanda ali, para poder ajudar nesse estresse, né, nessa calmia que o corpo precisa. Legal. Né? E aí eu posso usar, eu uso no cabelo e posso beber também. Isso. Pode tomar e também pode fazer a infusãozinha de chá, deixar uma água mais friazinha, na temperatura ambiente, e depois no último jato do banho jogar esse chá. Tem as características antioxidantes, né? Estimulantes, calmantes, que vai ajudando a prevenir também. Legal. Tá? E aí, o que mais? E tem as cápsulas que a gente encontra tanto em farmácias de manipulação quanto em drogarias, tá? E tem um tônico também que eu vou explicar dele. Esses produtos via oral, essas cápsulas, né, a gente encontra tanto em farmácia de manipulação quanto em drogaria, e o farmacêutico consegue ajudar nessa questão dos medicamentos isentos de prescrição médica. A gente consegue orientar quais são os melhores ativos, tanto cosméticos quanto via oral. A gente também consegue auxiliar no horário melhor, ideal, para poder tomar esse medicamento, e também perguntar se faz uso de outros medicamentos que não têm interação com esses, e a gente conseguir orientar, que é chamado de atenção farmacêutica. Então, agora, nessa época de pandemia, se você quiser cuidar, as drogarias ali têm farmacêutico, conseguem dar suporte, as farmácias de manipulação também. O farmacêutico é habilitado, consegue ajudar nisso. Legal. Né? Claro que o nutricionista, o médico também faz toda a parte dessa equipe multidisciplinar para ajudar nisso. Muito bom. E esse que você falou que vai explicar? Esse é um tônico. Ele, na verdade, é um tônico
ele promete reverter 30% dos brancos. Essa é a promessa dele. Ele já tá prometendo. existentes. Isso, é um ativo que chama Greyverse, tá? A gente aplica todos os dias no couro cabeludo, massageia e deixa agindo. Dorme com ele, tá? Esse é de farmácia de manipulação, é isento de prescrição médica, é um cosmético. Então, ele promete isso, mas tem outros cosméticos no mercado que também prometem essa reversão dos fios brancos e também ajudam no envelhecimento, consequentemente. Muito bom, adorei. Então, ó, fica ligadinho aí, gostou da pauta? Depois, se você ficar com alguma dúvida, vai pro YouTube, você assiste de novo, tá? Pra prestar atenção em tudo isso que ela explicou pra gente. E bem o que você falou, né? É de dentro pra fora. Então, alimentação legal, cuidando da saúde, exercício físico, vai ajudar no nosso cabelo também, né, Com certeza, é um reflexo. Muito bom, ó, se você quiser saber um pouquinho mais do trabalho da Ná, você pode entrar no @LongevitaClean, que é com N no final, ou @Natália Naduri, isso mesmo, Ná? Isso mesmo. Ná, obrigada. Muito obrigada, Volte sempre é um prazer. sempre é um prazer, viu?